Bom dia, minha igreja. Muito bom estar na casa do Senhor, né? Principalmente num dia onde o mundo comemora, né? Está próximo, né? Na verdade, hoje à noite já tem os preparativos do Natal e o mundo comemora o Natal. E, na verdade, a Isabela aqui com o grupo infantil, eles narraram para nós o verdadeiro Natal. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, as crianças da nossa igreja, sabem o verdadeiro sentido do Natal. Né? Algumas pessoas, elas nos procuram e elas nos perguntam se nós comemoramos o Natal. Porque o Natal, para algumas pessoas, elas dizem que são festas de origem pagã, e se nós comemoramos o Natal realmente. Na verdade, irmãos, o Natal, ele é uma festa cristã, não é uma festa pagã. O Natal é uma festa que nós, os cristãos, temos que comemorar. Nós precisamos comemorar o Natal, né? As outras pessoas que comemoram o Natal, elas comemoram de uma forma diferente, com sentido diferente. Nós devemos comemorar o Natal com o verdadeiro sentido do Natal. Vamos ver aqui, Marcelo, projeta para a gente umas citações de uma irmã usada por Deus falando sobre o Natal. O que nós deveríamos fazer no Natal? Ela nos diz assim, no Lar Adventista, ela nos diz assim, ela escreveu isso já uns 100 anos atrás, mais ou menos, né, irmão Osvaldo? Que foi escrito isso, mais ou menos isso, há uns 100 anos atrás, e ela nos diz assim, para os jovens, de idade imatura, e mesmo para os demais de idade, o Natal, um período de alegria geral, de grande regozijo. Que bom, né? Nós comemoramos o Natal. Marcelo. Segundo, sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Jesus, sendo que as crianças têm sido instruídas por preceitos e exemplos que neste foi indubitavelmente um dia de alegria, de regozijo, será difícil passar por alto este período sem lhe dar alguma atenção. Ele pode ser utilizado para um bom propósito. Marcelo. Pelo mundo, os feriados são passados em frivolidade e extravagâncias, glutonarias, obstenções. Milhares de dólares são gastos de modo pior de que se fosse lançado fora. No próximo Natal e no Ano Novo, com descendências desnecessárias, mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas dessas épocas degeneradas. Mais uma. Em vez de gastarmos meios meramente na satisfação de apetite, ou com orçamentos necessários, ou artigos e vestuários, podemos tornar a festividade vindoura uma ocasião para a honra e glória de Deus. Deus muito se alegra se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurássemos ofertas, grandes e pequenas, para essa casa de culto. Tem chegado a nós cartas com interrogação: devemos ter árvores de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? Respondemos, podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isso, ou podermos fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragante pinheiro e pô-lo em nossa igreja, mas o pecado está no motivo que induz a ação.
e no uso que é feito os presentes postos nas águas. Veja que o problema não está em comemorar o Natal, ou colocar árvores ou enfeites. Isso é muito bom nós sabermos, porque eu, particular, gosto muito do Natal. É a minha festa predileta. Sempre foi. Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de estar no Natal, comemorar o Natal e participar das coisas do Natal. Mas eu aprendi, eu queria pedir licença para os irmãos. Eu aprendi o verdadeiro sentido do Natal, como os nossos filhos estão aprendendo. E o irmão Mateus, ele relata o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal? Biblicamente falando, de que forma aconteceu? Maria, vocês viram uma representação, uma jovem, e ela precisava estar em contato com as pessoas e mostrar o verdadeiro sentido do Natal. Maria, ela era noiva de José e ela ficou grávida. E naquela época as mulheres, quando elas ficavam grávidas, sem ter casado, elas eram apedrejadas. Quando José soube que Maria ia ter um bebê, se coloque no lugar de José. José, como pode, né? Com certeza José deve ter pensado assim: ela me traiu. O primeiro pensamento de José é: ela me traiu. Não tinha uma outra forma, nunca tinha acontecido aquilo. De repente o anjo veio, visitou José, falou para José o que tinha acontecido, e José aceitou aquilo, e agora o difamado era José. E José falou: mas eu vou ficar junto com você, eu vou estar junto com você. E nós conhecemos a história. E eu queria ler um pedacinho dessa história na Bíblia com vocês. Não vou ler a história toda, né? Eu acho que é tempo de nós lermos, relermos este momento. Mas antes de lermos, eu queria falar um pouquinho com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, eis-nos aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, que somos vasos de barro, mas que abrirmos a Tua palavra, Senhor, é ouro puro e refinado. Vamos ler agora, Senhor, algumas passagens aqui, onde a Tua igreja já conhece, já leu várias vezes essa história. Como nós, pecadores, poderíamos tirar uma essência verdadeira daqui, usando a nossa única interpretação. Queremos Te pedir, ó Deus Todo-Poderoso, que Teu Santo Espírito continue conosco, influenciando a nossa mente, e ao ouvirmos a Tua palavra, possamos passar adiante essas verdadeiras palavras vindas do céu. Toma-nos em Tuas mãos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E o anjo apareceu para Maria, a gente vê Mateus. Mateus e Lucas é o que relata o fato da vinda do Messias. Eu gosto muito quando Lucas fala. Ele dá alguns detalhes, não sei porque era médico, ele dá alguns detalhes importantes. Mas eu também gosto de Mateus falando. E eu fiquei na dúvida, Mateus ou Lucas? Lucas ou Mateus? Então vamos ler um pedacinho de Mateus 1, 21. Quando Maria, ela fica sabendo sobre a sua gravidez e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O anjo veio e falou para Maria para que ela não temesse. Ele tinha uma boa notícia para Maria. Ela teria no seu ventre, e eu costumo falar que foi a primeira barriga de aluguel que aconteceu, na verdade, né, a primeira barriga, porque nunca tinha acontecido uma coisa dessa forma. O Espírito Santo veio e introduziu, né, colocou dentro da Maria, daquela jovem, um bebê. E era um bebê especial, um bebê diferente,
Um bebê, na verdade, que ia fazer toda a diferença para mim, para você. Esse bebê é Jesus. Mas por que hoje nós vimos o Natal sendo comemorado de uma outra forma, de uma forma completamente diferente que o Natal é comemorado? Por que será? Na época de Jesus, nós sabemos disso, que ele nasceu em Belém. Só que José e Maria eles moravam em Jerusalém. E de lá para Belém era mais ou menos uns 8 quilômetros. Né? Foi contado aqui na historinha que o imperador, ele precisava fazer uma contagem do povo para saber quantas pessoas tinham daquele povo, e nessa contagem era simplesmente para ele receber mais impostos. José, que era descendente de Davi, que morava em Belém, nasceu em Belém, então José teve que voltar para sua terra natal, e lá, na sua terra natal, fazer o seu cadastramento, ele ser cadastrado, para que ele pudesse ser reconhecido e pagar o imposto também. Na verdade, tudo ali girava em torno de valores. Eles queriam, né, mais dinheiro, mais impostos. Só que esse homem ímpio, ele foi usado por Deus, porque Deus já tinha falado que Jesus iria nascer na cidade de Belém, uma cidade que ficava nas colinas, uma cidade que não tinha formosura, era uma cidade desprezável, uma cidade pequena, feia, era um lugarejo. Mas o povo teria que ir para lá, aquelas pessoas que tinham nascido lá. E uma coisa interessante é que Jesus, ele veio da descendência de Davi através de José, não de Maria. Se não tivesse José aí, não teria como. Não teria como, porque Jesus teria que vir da descendência de Davi. E Davi José era descendente de Davi. Não Maria era descendente de Davi. Bom, e aconteceu que eles foram para lá. Nós conhecemos o relato. Quem não conhece, hoje é uma boa oportunidade de, quando estivermos aqui no almoço, dar uma lidinha, né? Lucas e Mateus relatam o fato para a gente. E lá, nessa cidade, quando eles chegaram lá, os hotéis da época, eles estavam todos lotados, as hospedarias, porque muitas pessoas tinham ido para lá, fazer a mesma coisa que José foi fazer. E ao chegar lá, Maria estava com um barrigão, ela viajou longas horas, uma mulher muito corajosa, num camelo, e quando chegou lá, naquele lugar, ela foi nos hotéis, nas estrebarias, hospedarias, e não havia um local para aquela mulher grávida passar a noite. E já estava nos dias dela ganhar o seu bebê. Não há nada de romântico no nascimento de Jesus. Sabe, irmãos? Às vezes nós vemos... Eu gosto muito de presépio. Inclusive, amanhã eu vou até ver um presépio. Eu gosto muito de presépio. Eu acho muito bonito o presépio. Mas não há nada de romântico no nascimento de Jesus. Vamos tentar imaginar um local onde os animais comiam e defecavam. Um lugar frio, um lugar sujo e um caixotinho, que era um lugar onde as pessoas colocavam alimento para os animais. Quer dizer, não devia ter um bom cheiro. Não tem nada de bonito lá. Não tinha nada de romântico nesse lugar. Sabe qual o brilho que foi especial? Sabe? Foi um bebê que veio salvar-nos do pecado. E lá, naquele lugar frio, sujo, mal cheiroso, nasceu o nosso Salvador, Jesus. Que lindo que passou a ser aquele lugar. E teve visitas importantes naquele lugar por causa disso. E aí José, ele pegou algumas palhas, reuniu algumas palhas, colocou naquele coxinho, naquele lugar, e ali Maria, com medo das moscas, porque tinha muita fezes de animais, Maria com
medo das moscas, ela embrulhou o neném, enrolou e deixou só o rostinho de Jesus para protegê-lo. E foi assim. E aí a história deu um sentido diferente. Alguns reis que vinham do Oriente, eles estudavam a Bíblia, eles estudavam a palavra de Deus, e eles conheceram que dali vinha o Salvador do mundo. Mudou toda a história. Ficou linda a história de um menino dentro de uma manjedoura. Sabe? Eu gosto de ver presépio, mas eu sei que aquele presépio que eu estou vendo tem ali a Maria sorrindo, José sorrindo, aquele lugar bonito, aqueles animais tudo limpinho. Eu sei que aquilo ali não era daquela forma, mas eu gosto de ver o presépio, porque ali, naquele lugar, ele representa, mesmo sendo um lugar meio mentiroso, representa para mim o verdadeiro sentido do Natal. Sabe, irmãos, o mundo hoje comemora o Natal de uma forma terrível. Não tem nada a ver com o nosso Natal. Não tem nada a ver. Sabe, e eu fiz algumas pesquisas e eu encontrei algumas coisas e eu já sabia de algumas coisas. Sabe, alguns símbolos do Natal é para nós, cristãos. Sabe, irmão, nós devemos pegar alguns símbolos do Natal e colocar nas nossas casas. Outros nós devemos abolir. Não é símbolo do Natal. Não representa o Natal. Está misturado. Precisamos acordar. Precisamos entender o que é Natal. Eu sei que os irmãos sabem, mas às vezes Satanás, o mesmo inimigo que tentou matar Jesus quando ele nasceu, aquele bebezinho que ele não conseguiu, ele inventou, ele pediu que os reis voltassem. Vocês conhecem a história. Voltem quando você encontrar o menino Herodes querendo fazer o quê? Matar Jesus. Ele falou que eu quero ir adorá-lo. Ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. E o anjo apareceu para José e falou: foge. Foge porque Herodes quer te matar. E José foi para o Egito. Só que Herodes, quando descobriu que os reis não iam passar pelo mesmo caminho, voltar pelo mesmo caminho, ele falou assim: fui enganado, aqueles reis não vão voltar aqui. Já sei o que eu vou fazer. Vamos matar todas as criancinhas. E aí ele decretou: vamos matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E houve uma chacina horrível. Todas as criancinhas daquela época, de 2 anos para baixo, foram mortas. José fugiu com Jesus e Maria, operada, em resguardo. Já pensou? Uma mulher em resguardo, quem são as mulheres, sabe que é uma época difícil. Nós queremos ficar bem quietinha, nada de se mexer. Fica na estribaria ali mesmo, tá bom. Mas tem que fugir, subir num camelo de novo. Ela tinha pouco tempo que Jesus nasceu. Não era em seguida, mas foi bem pouco tempo. E ela teve que fugir para o Egito. E foi lá, no Egito, que Jesus ficou o tempo até que Herodes morresse. E eu fico pensando, qual o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o sentido real do Natal? Sabe, Herodes fez isso porque Herodes, ele era um mau caráter mesmo. Herodes, ele era mau caráter. Ele não só matou o seu primeiro filho, ele matou o seu segundo filho, porque ele estava com medo que eles tomassem o seu lugar. A sua mulher, numa briga, ele matou também. E ele matou o seu terceiro filho. Ele matava mesmo. Para ele matar uma criança que ele nem conhecia, era muito fácil, era muito simples. Ele mandou matar todas as crianças. Mas como comemorar o Natal? Hoje à noite, nós vamos estar numa ceia aqui na igreja, nós vamos participar. Depois nós vamos estar numa ceia com famílias. Lá, nós vamos ter uma oportunidade para os nossos familiares, para as pessoas que não conhecem o Natal, falar do verdadeiro sentido do Natal. Essa história que vocês leram, que vocês estão ouvindo novamente, refrescando a memória, o verdadeiro sentido no Natal. Mas sabem, tem algumas coisas no Natal que nós temos que observar. Toma muito cuidado. A árvore de Natal, por exemplo. A árvore de Natal,
Algumas pessoas falam que a árvore de Natal, ela tem um simbolismo pagão. Mas se nós pesquisarmos, nós vamos ver que a árvore de Natal, Martim Lutero, passando por uma floresta, ele viu os pinheiros e viu as luzes batendo nos pinheiros e aquele brilho, e ele falou assim: puxa, deve ter sido assim no dia que Jesus nasceu, essas luzes, estava tão bonito. E ele cortou uma árvore, colocou na sua casa, enfeitou, e as pessoas gostaram, começaram a enfeitar. Lembra o quê? O Natal. A árvore lembra o Natal. A guirlanda que nós colocamos na nossa porta. Precisamos observar. A guirlanda, ela lembra o Natal. Ela foi feita, ela foi projetada com flores em círculos propositalmente para dizer que aquilo ali nunca se acabaria, e aquela vela do meio representando a luz de Jesus. Bonito, né? A guirlanda representa o Natal. O presépio representa o Natal. A estrela, o camelo, representa o Natal. Irmãos, mas o que não representa o Natal? O que está mentiroso nesse meio para confundir a gente, as nossas crianças, os nossos amigos? O que está mentiroso? O Papai Noel, ele representa o Natal? A touquinha de Papai Noel representa o Natal? Quem é o Papai Noel? Quem é o Papai Noel? Quem é aquele bom velhinho que às vezes nós fomos criados pelos nossos pais, que não tinha a noção do que era e ensinou sobre o bom velhinho? Quem é esse homem, esse São Nicolau da Igreja Católica, que foi feito um santo e hoje está tentando substituir o lugar de Jesus? Irmãos, nós precisamos observar isso. Hoje em dia, quando se fala em Natal, nós olhamos pelas casas enfeitadas com luzes, é bonito, mas cheio de Papai Noel. Papai Noel para todo lugar. E as crianças ficam esperando o Natal por causa do Papai Noel, por causa dos presentes. O presente lembra Jesus, ele recebeu o presente. Mas o Papai Noel não lembra Jesus. Marcelo, vamos ver algumas comparações que o inimigo fez para ficar muito semelhante de Jesus, o bom velhinho. Comparação entre Jesus Cristo e o Papai Noel. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, de acordo com a Bíblia. Papai Noel é uma falsidade, de acordo com os mitos humanos. Será que tudo isso que nós vamos ver é coincidência? Será que tudo é coincidência? Eu queria que vocês descessem, para vocês acompanharem também. Eu também queria pedir para os irmãos, quem tivesse um e-mail que quisesse que eu passasse isso, foi uma pesquisa, ou depois me peçam, eu posso dar esse material para vocês, tá? Jesus tem cabelos brancos. Lá em Apocalipse diz que Jesus tem cabelos brancos. Papai Noel tem cabelos brancos como a lã. Tem barbas. Lá em Isaías diz que Jesus tem barbas. Papai Noel também tem barbas. Veste um manto vermelho, lá em Apocalipse. Veste um manto vermelho. A hora da sua vinda é surpresa. A hora da sua vinda também é surpresa. Ele vem do norte, aonde vive. Ele vem do polo norte, aonde vive. Trabalhou como carpinteiro, fábrica de brinquedos de madeira. Vem como ladrão à noite. Lá em Mateus fala isso. Vem como ladrão à noite, entra nas casas como um ladrão. Onipotente, todo-poderoso. Onipotente pode entregar todos os presentes do mundo inteiro numa só noite. Onisciente, conhece todas as coisas. Onisciente, sabe se as crianças foram boas ou foram má, todo ano. Onipotente, onipresente,
onipresente. Onipresente, vê quando as crianças estão acordadas ou dormindo, precisa estar em toda parte ao mesmo tempo para entregar todos os presentes em todo o mundo na mesma noite. Vive para sempre, diz lá em Apocalipse. Vive para sempre. Eu era pequenininha, eu já ouvia falar em Papai Noel. E aposto que o mais idoso aqui da igreja, quando era pequenininho, também ouvia falar em Papai Noel. Vive naqueles que o recebem. Vive no coração das crianças. Distribui dons. Distribui presentes. É a verdade absoluta. Fábula absoluta. Sente-se em um trono, senta-se em um trono. Senta-se também em um trono. Somos exortados a nos achegarmos ao seu trono de graça e a expor nossas necessidades a ele. As crianças são convidadas a se aproximar do seu trono e a pedir tudo o que quiserem. Um dos seus mandamentos é que os filhos honrem os pais. Diz às crianças para obedecer os pais. Convida as crianças a irem a ele. Jesus faz isso. Convida as crianças a irem a ele. Julga. Julga se as crianças foram boas ou má. Pai da eternidade, lá em Isaías. Papai Noel, pai do Natal. Jesus Cristo é um menino, menino Jesus. Krishna Kleisen significa menino Cristo, digno de receber oração e adoração. As crianças rezam e adoram São Nicolau, Senhor dos exércitos, Senhor de um exército de elfos. Na Dúria, os elfos eram demônios, espíritos de árvores. Diz, ei, ei, lá em Zacarias. E o Papai Noel? Feliz Natal. Príncipe da paz, a imagem de Deus. Símbolo da paz mundial, a imagem do período de Natal. De que forma nós estamos entendendo o verdadeiro sentido do Natal? Eu sempre reflito quando eu chego nessa época, porque às vezes eu fico muito feliz, eu gosto dessa época, mas às vezes eu fico triste. Eu sei que os irmãos também ficam, porque também conhecem o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas, elas querem comemorar o Natal de uma forma, de uma festa comum, de bebedeiras, de glutonarias, de prostituição, mas não é esse o sentido real do Natal. Nós sabemos que o Natal é isso que foi representado aqui na frente pelos nossos filhos. Nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. Irmãos, sabe o que nos falta? De sairmos pelo mundo, porque nós somos muitos e temos a verdade. Nós precisamos sair pelo mundo e conversar com as pessoas. E às vezes a gente passa no shopping e vê as criancinhas chegando até aquele velhinho, que sempre é muito bonito, com a roupa bonita, e sentando no seu colo e sendo enganada por aquele velhinho, por aquela imagem, que os próprios pais levam as crianças para até lá, os velhinhos. Irmãos, nós precisamos falar. Nós não podemos nos calar mais. Nós precisamos falar para as pessoas qual o verdadeiro sentido do Natal. Por que existe o Natal? Porque Jesus veio. Jesus chegou a essa terra. Jesus nasceu como um bebê e fez toda a diferença. O nosso Rei, o nosso Salvador, o menino Jesus, que ele viria tirar os pecados do mundo, o meu pecado. Eu gosto muito de pensar que Jesus vai voltar. Eu gosto muito de pensar que quando ele voltar, nós vamos poder abraçá-lo, vamos poder estar com ele, vamos poder estar junto de Jesus, sabe?
Natal é isso, é família, é abraçar, é beijar, é reunir. Isso é Natal. Não é carnaval, não é Réveillon. Natal é uma festa nossa. O inimigo, ele conseguiu mudar o Natal para uma festa que as pessoas dizem que são festas pagãs. Não é. Sabe, ele fez isso com o Natal, ele fez isso com a Páscoa. A Páscoa é uma festa nossa, do cristão. É representativo, está na Bíblia. E a Páscoa hoje em dia é coelhinho e chocolate. Como assim? Como assim Natal? É Jesus, não é Papai Noel. Como assim a festa da Páscoa é Jesus, não é chocolate, não é coelhinho. Se nós não tomarmos cuidado e se nós não falarmos, o mundo vai usar tudo isso para fazer que nós esquecermos de Jesus. Eu queria chamar a Gisele para louvar. Eu queria que ela cantasse uma música, e eu sei que a Brisa sabe, a Natália sabe, eu sei que a Paulinha, que a Karen. Queria que vocês cantassem também, é mesmo. Sabe, essa música, ela representa muito pra gente, ela representa muito pra mim. A igreja, eu já conheci um pouquinho do Natal, mas quando eu vim para a igreja, alguns anos atrás, e eu participei de alguns musicais com essa garotada aí que tá tudo jovem, não é mais criancinha, eu chorava quando eu pensava na situação de Jesus, largando o seu reino, o seu trono, tudo por mim, tudo por nós. Não precisava. Quem somos nós? Celestial, Rei do universo, Criador de todo amor, único Senhor, desde lá contemplou a humanidade e se deu pra nascer como um bebê. Que grande amor, oh, que grande amor. A nossa dor sofreu sem reclamar. Era um ser celestial, Rei do universo, Criador de todo amor, único Senhor. Quando o mundo pecou, o seu trono abandonou, nada mais se importou, tudo então deixou. Que grande amor, oh, que grande amor. A nossa dor sofreu sem reclamar.
você e por mim. Foi por esse grande amor que se deu pra manter vida ao que crer. Era um ser celestial, era um Jesus é o aniversariante, mas o presente é meu, é nosso. Agora eu queria que a igreja ficasse de pé e você falasse com o seu irmão, abraça teu irmão, fala assim: Jesus é o aniversariante, mas o presente é para você. Fala isso com teu irmão. Eu quero um abraço também. Tem, não? Sérgio, dá um abraço também. Estou vendo aqui, estou ficando com vontade. Jesus é o aniversariante, mas o presente é para você. É dessa forma que Deus nos cumprimenta no Natal. Mandou o menino Jesus para nos salvar. Agora Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar deste mundo mau, para nos levar para um outro lugar, para nos levar para sermos eterno como Ele é eterno. Eu glorifico a Deus por isso. Dou glórias a Deus por isso. E eu queria falar uma coisa para vocês. Ninguém me abraçou, só o Sérgio, porque eu pedi. Mas Jesus é o aniversariante, mas o presente é para você. Ok? Fala isso para as pessoas. Essa é uma forma de você falar o verdadeiro sentido do Natal. Vamos aproveitar assim como estamos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Filho largou o trono, largou a adoração dos anjos e veio se fazer um bebê, uma criaturinha tão frágil, Senhor. Ele veio nos mostrar, Senhor, um verdadeiro amor. Hoje, Senhor, nós pedimos que Jesus nasça no nosso coração a cada dia, que naquele lugar, Senhor, aonde Ele foi, que não tinha lugar para Ele ficar, que isso não possa acontecer nos nossos corações, que ao Jesus abater a porta do nosso coração, haja lugar sim para Jesus, e que a cada dia possamos levar este presente maravilhoso a outras pessoas que não conhecem. Fica conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Seja conosco e nos ajude a falarmos do verdadeiro sentido do Natal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.